Bom, vamos lá, senhor, estamos online. A cozinha ela tem um filósofo. Eu não sei, olha só, é um pouco pedante falar isso, mas eu não sei como é que fala muito o nome dele em português. Eu sei que em inglês é Schiller, em Vai se fuder. francês seria Schiller, Vai em se português fuder. provavelmente seria Schiller, não sei. Mas é um filósofo e ele fala que tudo na vida é amor, é fome e amor, né? É O que move verdade, o mundo é fome e fome e amor. amor. Então, se você for cozinheiro e tiver amor, você. Tá bom. Fome e amor. É óbvio que quando ele fala isso, ele está falando de afeto, né? Ele está falando que o que move o mundo realmente é a fome ali, o afeto. Mas acho interessante essa frase. Depois eu vou mandar, depois eu acho que dá pra procurar aí e a gente bota na. É, não, é uma frase legal. Na verdade, ela lembra um pouco todas as minhas pesquisas sobre gosto, né? A gente sempre remete ao mecanismo, né? Quer dizer, o mecanismo de gosto é muito grande, mas o mecanismo principal de gosto que a gente tem, né, é o mecanismo de luta e fuga, que vai associar todo o mecanismo de gosto. E eu não quero falar desse assunto, não, senão vai dar 2 horas de live. É, mas Mas, é engraçado, porque depois você procura aí, você tem mais acesso ao computador que eu aí, quando você tá aí. Você procura aí, acho que é Schiller o nome dele, e se você for procurar a frase amor e fome, provavelmente vai aparecer fome e amor, vai aparecer. E aí, óbvio que a gente está falando dos afetos, da gente se apresentar, e realmente o que traz a gente para a cozinha, ó, geralmente é afeto. É, Johann, é o fa... Johann Christoph Friedrich von Schiller. Puta Tira, que pariu. tira. Schiller, que eu acho que a gente tá falando errado, porque essa merda é alemão. Ele provavelmente é alemão. Então, se é alemão, é Schiller. Schiller. Ah, meu irmão, colocou von é alemão. É Então, assim, alemão. eu não sei. Eu sei que engraçado, eu já falei sobre esse filósofo em inglês, que aí fica Schiller, e já falei em francês, que é Schiller. 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 Mas em português nunca tinha falado sobre ele, engraçado. E agora, um pedantismo ridículo isso, mas é verdade. Então, assim, eu acho interessante a frase, acho que a frase remete a muita coisa, e ao mesmo tempo nada, porque assim, é uma frase, você pensa o que você quiser. Mas o que eu acho sempre da cozinha, o que me levou, o que move a gente dentro da cozinha, a falar de cozinha, falar de tudo é afeto. Porque a cozinha, eu acho que o cozinheiro, né, ou qualquer outra pessoa, todas as vezes que você quer agradar alguém, você vai para a cozinha, Sim. né? Se você pegar qualquer pessoa que fale sobre um momento em que ela tentou agradar alguém, seja qualquer um que ela tenha afeto, seja filho, pai, mãe, avó, marido, mulher, namorado, namorada, essa pessoa, ele ou essa pessoa, nesse momento, ela foi para a cozinha e fez um prato. Ela fala, um dia eu peguei e fiz o prato que ele mais gosta, então tentei reproduzir o prato e tal. Então, assim, a cozinha, ela tem essa ideia de afeto, e eu acho legal, porque aí mistura sobre aquilo que a gente estava conversando, que é a cozinha. Essa mistura também a gente teria que falar horas sobre isso, que a gente falaria sobre antropologia da gastronomia, da comida, a sociologia e Isso a aí tá muito história da comida, né? Porque eu acho interessante. E eu acho que tem um fato que eu sei há pouco tempo, que eu acho interessante, que é o seguinte, que a gastronomia, ela começou a ser, não só a gastronomia, a nutrição, né? Eu não sei se é a nutrição ou a gastronomia, né? Eu tinha lido sobre isso, que a gente começou a estudar sobre isso no século XX, a interação da gastronomia com a sociologia e a antropologia. É isso, interessante isso. isso é muito recente, né? Na verdade, aí a gente está falando de um dos principais aí, né? O cru e o cozido, né? Porra, O nome dele é Cascudo, né? o Câmara Cascudo, né? Ele foi o que uma. Acho que ele foi o primeiro que Câmara escreveu, Cascudo, não? caralho, não, peraí, não. Levi Strauss. Levi Strauss. E aí o Levi Strauss, Mas o que ficou famoso foi o Cascudo que escreveu aí, até virou série aí, acho que da Amazon e tal. não, assim, Fizeram uma série com o livro dele. sim, é porque, na verdade, vamos lá, né? O Levi Strauss, ele faz um corte, né? Um corte muito grande na antropologia, quando ele estuda o cru e o cozido. Então, a partir de Levi Strauss, começou-se a pensar um pouco diferente sobre como as relações alimentares, né,
vão interferir na sociedade, né? Então, assim, o Câmara Cascudo também tem, mas o Lévi-Strauss como, assim, como pedra fundamental. Não que ele seja né? A gente tem o Brilhar Savarin ali, 200 anos antes, que já meteu algumas pedras ali. Ele, assim, como antropólogo, eu acho ele... Eu vou receber diversas críticas aqui de muito pamonha gastrônomo, mas eu acho o Lévi-Strauss fundamental. Eu li o primeiro livro, meu livro realmente que eu li foi o do Câmara Cascudo, foi do Cascudo. E aí porque foi o que todo mundo falava e tal, eu acho que é o que tem mais famoso, assim, eu acho que no Brasil, né? E aí pra gente entender um pouco de como a gastronomia se difunde no Brasil, porque primeiro a gente começa a falar de Brasil, né? E é óbvio que toda vez que a gente fala de gastronomia, as pessoas, né, vão para a França, né, e tal. Eu acho interessante como ela se mistura no Brasil, sem influência francesa, óbvio, né, na época. A chegada dos portugueses, que mistura ali a comida indígena com a comida africana, que veio dos escravos. E eu acho que essa é a pedra fundamental ali da gastronomia brasileira, né? Ah, concordo. Até porque os estudos de Câmara Cascudo em índio, né, é muito forte. Justamente. E engraçado é que tem. Eu não sei se é por mim, né? Eu adoro comidas que vêm da cultura indígena e africana. Não que eu não goste da portuguesa, que todo mundo não gosta, que a mistura é total. Mas eu acho interessante isso. Eu acho que a gente dá pouca importância para esse tipo de gastronomia, para essa gastronomia no Brasil, né? E depois, obviamente, com a influência francesa que veio, as pessoas perderam mais ainda esse contato com a gastronomia, A gente tem brasileira, né? a gastronomia brasileira, ela tem um problema muito grave de absorção de cultura estrangeira, né? Se for pensar que a gastronomia indígena, né, quer dizer, ela existe, mas ela é fagocitada completamente. Mas, por exemplo, outro dia a gente estava falando de muqueca. Por exemplo, a Muqueca muqueca dá trabalho de falar. a Muqueca, muqueca, mas é interessante, eu gosto que a gente se diverte. A muqueca, ela é uma técnica indígena. É um moquear, não é? Não sei se estou tem, enganado. que aí tem o poqueca, aí tem várias traduções, mas é você meter um Que é peixe, você, né, botar ali meter um dentro e peixe na folha fechar de e cozinhar. bananeira e largar na É. brasa. Foda-se. É literalmente isso. E aí a gente entra na discussão, né? Se moqueca ela é capixaba ou se ela é baiana. Pô, isso aí dá. Eu acho que são os dois, na verdade são os dois. O grande problema da moqueca, eu não queria falar de moqueca, não, mas o grande problema da moqueca, né, é que o indígena, ele recebe uma influência muito grande dos portugueses com relação ao úmido, tá? E isso, eu não lembro quem vai falar. Eu acho que Levi-Strauss, em algum momento, ele fala sobre a questão do úmido. Mas uma dúvida. Na muqueca, antes disso, porque o que acontece? O indígena, ele tinha a panela de barro? Não, não, não. Então, deixa eu te explicar. Deixa eu te explicar, que é aí que tem a virada ao ponto da chave da moqueca, né? Quando os portugueses chegaram, entrou o úmido. Porque o que era? A moqueca é um peixe folhado Era na, só na antes ele na bananeira folha de bananeira, e na brasa. E na na brasa. brasa, direto. Aí o que acontece? Quando você retira esse peixe, está úmido porque, né, porque ele está ali. Mas ele botava alguma coisa ali dentro? Não, Um então, isso que eu vou te tomatinho, explicar. Isso que eu vou te explicar. uma pimentinha. Com a chegada dos portugueses, introduziu-se o que a gente chama de caldoso. Não, mas o tempero, tinha tempero antes? Então, a referência de tempero não existe, tá? Mas o importante, para mim, o importante é a introdução do caldoso, do caldo. Não, Tá? sim, Da é comida, da sopa. transformador. Entendeu? E quem introduziu isso foram os portugueses. E aí, Não, mas é transformador uma parte, né? Deixa eu só interromper uma parte. É transformador uma parte, porque até hoje a gente gosta de peixe na folha de bananeira sem ser dentro do caldo. e é muqueca. O nome disso é muqueca. E seria muqueca, a gente chama só de peixe e folha de bananeira. Ninguém falou fazer uma muqueca. Não, não, porque a muqueca virou travestida, né? Ficou travestida. A muqueca virou, quer dizer, o peixe cozido virou muqueca, né? E o peixe assado, a muqueca virou peixe assado na folha de bananeira.
inverteu-se os valores. Porque se você for num restaurante hoje, eu falo assim, qual é o prato? Eu falo assim, eu tenho muqueca e tenho peixe na folha de bananeira. Que é a muqueca. Então o cara pode falar assim, tem muqueca e tem muqueca. Mas é por isso que eu tô falando. O sentido da muqueca ficou só pro que vai dentro d'água. Por isso que a gente fala que a cultura sempre é fagocitada, né? Sempre você tem uma... Mas eu acho que eu acho que além disso tem um fenômeno. Eu não sei, no Rio de Janeiro isso era um mito. Você também, no Rio de Janeiro, você fala. Tinha um mito que era o seguinte, que era, por que as pessoas não saem para comer comida brasileira, né? Por que a comida internacional se tornou um troço assim no Rio de Janeiro, principalmente, tal? As pessoas só queriam restaurante internacional. Eu vou no restaurante de comida italiana, eu vou no restaurante de, sei lá, comida espanhola. Eu nunca ouvi falar muito de comida espanhola quando eu era novo, não. Engraçado, né? Era muita coisa. Assim, eu me lembro que os dois restaurantes, assim, as duas gastronomias que eram tidas como um lugar para você passear, era geralmente lugares que tinham gastronomia italiana e francesa. Francesa, obviamente, num negócio mais chique e tal, era muito mais reservado. Você não tinha na esquina da tua casa um restaurante francês. Você tinha até as cadeias, né, as redes, que era tipo assim, um La Mole, que era comida italiana, entendeu? E aí ficou-se aquela ideia, tinha um mito, eu vou chegar no mito, que, por exemplo, o carioca, ele não gostava de comer comida brasileira e tal, porque ele, quando ia no restaurante, ele queria ter a ideia de que ele estava viajando. É assim. Entendeu? Ele queria ter a ideia de que ele tinha saído daquele mundo que ele está ali o tempo inteiro e tal, né? E a comida brasileira ficou muito restrita ao que a gente chama no Rio de Janeiro de boteco, né? Então, se você queria comer uma comida brasileira, você comia no boteco. Até tinha lá O cara fazia lá uns bolinhos, um negócio lá no boteco. É porque, assim, tem a virada de chave disso que você está falando, né? Hoje a gente está falando várias viradas de chave, mas a virada de chave é a chegada da família portuguesa, né? A família portuguesa para o Brasil, quando ela veio, e aí tem também uma ascensão da gastronomia francesa, tá? Com a revolução da cozinha francesa, Por né? conta de duas coisas. O champanhe, nessa época, 1820, teve um grande boom de champanhe. Um grande boom, tá? E eu não vou falar a data exata, não, mas é por volta ali do 1820. Um pouquinho antes. E esse grande boom de champanhe fez a França cagar dinheiro. Ela começou a exportar champanhe para tudo quanto é lugar do mundo, tá? Principalmente Rússia. O que aconteceu? Antigamente você não tinha a ideia muito de exportação. Tinha, mas era um pouco grotesco. E quando teve esse boom de champanhe, que teve até um nome, a Grande Estrela, tem um nome aí para esse boom, né? Que foi uma safra extremamente assim, importante. Mas que, por conta disso, melhorou-se o processo de garrafa. Nesse mesmo tempo, tá? Melhorou-se o processo de produção de garrafa, que antigamente era produzido em duas partes, agora eles fizeram era uma parte única, né? E aí inventou-se o padre lá, do champanhe, o Perrion, ele inventou aquela curvinha na bunda da garrafa. Então, Para não explodir, para não fazer proof, entendeu? E aí, quando ele inventou isso, coincidentemente, foi na mesma época do boom do champanhe. E a França começou a exportar isso para por tudo quanto é doido, principalmente para a Rússia, mas também porque ela começou a ganhar muito dinheiro. E a partir disso, com a exportação do champanhe, também veio a exportação da culinária francesa. Mas a culinária francesa, acho que ela tem um ponto que é a tal da revolução francesa, da culinária francesa, a nouvelle cuisine francesa. Então, mas tipo vem assim, com champanhe. Isso vem eu com não champanhe. Não sabia. A história do champanhe já não estava por dentro. O que todo mundo ouve falar é da nova cozinha francesa, a nouvelle cuisine francesa. Uhum. Então, assim, eu acho que nesse ponto, né, nessa integração toda de gastronomia, de comida, eu acho que o Brasil, principalmente por ser um país multicultural, tem muita gente, teve uma colonização diversa, né, tem colônias europeias, entendeu?
eu acho que ele se perdeu um pouco na gastronomia. E, obviamente, como a gente está falando de um lugar que é continental, então, assim, em alguns lugares isso obviamente isso não se vê. Se você pegar o Nordeste do Brasil, você não vai ver influência. Você vai ver até uma influência, né, de algumas coisas, mas não no produto. Você vê até como é que se diz? Você vai ver muito mais até da socialização, né? Você tem até uma influência de socialização europeia no Nordeste, Sim, né? Em algumas partes do Nordeste holandesa e tal, né? Mas na gastronomia, no produto, não modificou, ficou muito mais ligado realmente a uma coisa indígena, o caiçara, como eles chamam, né? O que a gente tem, eu entendi o que você quer dizer. O que a gente tem. Bom, vamos lá, né? A gente tem uma O confluência. Rio de Janeiro e São Paulo que pegou essa influência doida aí. Desbandou. Mas a gente tem uma confluência de fatores, né? Primeiro, como eu falei, né? O boom do champanhe, com a exportação de champanhe e exportação da gastronomia francesa e a Revolução Francesa. Então a gente teve várias coisas acontecendo ao mesmo tempo, né? Em mesmo tempo, com algumas aspas, né? Claro. Ó, E com isso favoreceu muito a exportação da gastronomia. Com a vinda da família real para o Brasil, o ponto crítico, né, para a gente começar a absorver essa culinária francesa, né, de um modo geral. não. Antes, o Brasil era muito mais culinária indígena barra portuguesa. Com a vinda da família real, virou culinária, vamos botar, francesa, portuguesa barra indígena, entendeu? Ganhou-se muito mais a associação. É óbvio que, por a gente ter o triângulo, né, Rio de Janeiro, São Paulo e Minas, essas áreas sofreram muito maiores influências da gastronomia. Porque é onde estava o dinheiro, né? Onde estava... E aí você tem o Nordeste, como o Nordeste já estava mais afastado, quer dizer, não estava tão afastado, mas em termos assim de família real, né, em termos assim de Sim. absorção. A família real, ela ficava ali no âmbito do Rio de Janeiro. Agora essa questão da cultura que você está falando, tem uma coisa. Com a vida da família, antigamente você não conseguia no Brasil farinha de trigo. Conseguia, mas era a cara da com pau. Com a vida da família real, eles também trouxeram a farinha de trigo. Então, o que aconteceu com essa vinda da farinha de trigo para o Brasil? Você trocou o que antes era o pão à base de mandioca e farinha de milho, virou um pão à base de farinha de trigo. Nosso pão clássico. Por isso que eu acho importante quando a gente fala de vinda de família real, porque tem uma cisão mesmo da questão culinária. Então, nesse ponto, o que a gente tem? O que é um pão para você de farinha de milho? É um bolo, né? Uma broa de milho. Bolo. Né? É um bolo, é uma broa. A broa de milho. Então, assim, o nosso pão clássico, né? O pão que índio não fazia pão, né? O índio fazia aquele amassado, né? Mas era o quê? Era se assemelhava assim, muito a um bolo, a uma broa. E aí, quando a família real veio surgiram também a exportação do trigo. Não, a influência, eu estou te falando assim, porque a gente sempre, toda essa volta, eu estou nesse assunto, que a gente sempre fala, e a gente falou aqui hoje, provavelmente a gente vai até falar disso, sobre a questão da influência que a antropologia, a sociologia, né, e a história influenciam essas dietas que a gente tem atualmente, que são as pessoas falam, você tem que comer desse jeito, tem que comer daquele jeito, tem que fazer dieta paleo, tem que fazer dieta cetogênica, né? E a gente acaba tendo uma tendência a comer o que a gente aprendeu a comer. Sim. Então a gente aprendeu a comer, a gente não aprendeu a comer a broa de milho que era feita pelo indígena. A gente aprendeu a comer o pão que era feito pelo português. E aí vem alguém e fala assim, não, mas o glúten faz mal, eu não pode comer tanto pão, porque é muito carboidrato e tal. A minha pergunta sempre vai muito anteriormente, vai muito longe. Do seguinte, quando começou a história de qualquer da gastronomia do mundo, da história da humanidade, se a gente for falar em como que o cara resolveu, o cara viu a cabra comendo a semente do café e ficando meio agitada e resolveu fazer um chá, pro cara que falou, pro sujeito que chegou e falou assim, não, eu vou plantar trigo, né, porque do trigo eu consigo fazer pão, do primeiro pão que fizeram, né, até a pessoa fica discutindo quem foi que fez o primeiro pão aí, de como isso surgiu, porque ninguém pensou,
pão é carboidrato, carne é proteína, então tem que comer proteína, tem que comer carne. Ninguém pensou isso. A forma que a alimentação surge não é dessa forma, né? Ninguém pensou o que é proteína, o que é carboidrato. Se pensou, me diga. Porque então, até porque, vamos botar, você está falando isso da civilização, 10 mil anos, né? Há é isso 10 que eu mil tô anos falando. atrás, Ninguém pensou. irmão, ninguém sabia que tinha, né, carboidrato, açúcar. Justamente, é isso que eu tô falando. E aí a gente chega aí isso a gente faz a viagem no tempo, volta para onde a gente está hoje em dia, e aí você vai ver a gente falando realmente em macronutrientes, em proteína, carboidratos e tal. E aí eu acho que entra a grande confusão que a gente tem hoje em dia, que são as pessoas que falam assim, não, eu preciso comer um carbo, eu preciso comer uma proteína e tal, e a gente fica no meio dessa história, porque a comida, como disse o filósofo, ela não é só alimento, ela é afeto. Sim. A gente tem afeto na comida, a gente tem socialização na comida, né? Quando eu chego para você e falo assim, já vamos sair para comer alguma coisa e tal, e conversar, eu não vou lá e falar assim, peraí que eu tenho que comer 10 gramas de carboidrato, 15 gramas de proteína, se tu for maromba, tu fala. Não, eu tô te falando, mas eu tenho, eu tô falando que tem. Mas é que eu tô falando justamente isso. É que eu acho que tem um grupo que não foi criado nessa ideia que a gente tem. E não só um grupo, mas como sociedade. Uhum. Tem sociedades que elas não são desenvolvidas ou criadas em volta da alimentação como a nossa é. Se você pegar alguns exemplos de país, por exemplo, aqui por exemplo, na América do Norte, Estados Unidos, Canadá, tirando o México, óbvio que, pô, você não tem a ideia de reunião em volta da comida. Você tem muito mais uma ideia de reunião em volta do esporte, por exemplo, fala assim, vai ter um jogo a final do futebol americano, a final do basquete e tal, e aí se reúne aquele grupo de amigos e por acaso eles comem ali aquelas asinhas de galinha e tal, um negócio ali, entendeu? Porque tá ali, tem que comer. Mas eles não saem pensando no que eles vão comer, que é igual a gente pensa. Se a gente fala assim, vamos sair, fala assim, vamos comer aonde? Com certeza, é a primeira coisa que a gente fala, né? A gente não sai, a gente assiste o jogo, obviamente no Brasil, o futebol, você assiste a final do futebol com seus amigos. Você pensando onde vai beber. Onde vai beber e o que você vai comer. E o que você vai comer, pode ter certeza. Qual é a comida? Se você fizer uma reunião na sua casa para receber seus amigos para um jogo de futebol, você vai pensar na comida que você vai servir. Você não vai simplesmente pensar assim, eu vou como é aqui, eu vou ligar para uma cadeia de pizzaria e tal, eu vou pedir ali um combo de pizza com asa de galinha e tal, comprar mais cerveja. Não, você se preocupa em cozinhar, e nem que seja para fazer um cachorro quente, você vai cozinhar um cachorro quente. Você não vai fazer uma salsicha e jogar no pão. A gente tem também alguns conceitos, né? Porque aí no Canadá, né, como a gente tem um pensamento mais, digamos assim, industrializado, né, um pensamento mais voltado para a cadeia, né? A comida também vira cadeia, né? E aí o cara pega, né, e terceiriza, né? Eu acredito que pensar em cozinhar no Canadá é muito mais complexo do que aqui, entendeu? Tanto é que a fruta aí é mais cara do que um Big Mac. Não, o cara não cozinha, o cara não cozinha. Assim, por isso que eu tô falando. Tem uma diferença cultural. Pro cara que está aqui passar uma dieta, para ele é muito mais fácil falar em carboidrato e proteína. E pro cara que está no Brasil, é muito mais difícil. Porque ele está pensando na alimentação como socialização também. Sim, com certeza. Entendeu? Então, e aí eu vejo essa mistura, e aí entra a crítica dos blogs, contas de redes sociais que estão sempre passando alguma dieta e alguma coisa. Por que acontece? O que vira novidade, que é moda, como é um aplicativo, né? Geralmente são aplicativos e redes sociais que são muito influenciados pela cultura estadunidense, né? e canadense, seja. Canadá nem acho tanto, mas muito mais estadunidense. E aí você vai ter essa ideia de que o cara vai ver um cara que fez um tweet, ou seja o que for lá, um Reels, seja o que for, e ele fala o quê? Vou fazer um negócio desse também. E aí ele mistura a cultura
do cara que mora nos Estados Unidos e tenta jogar isso no Brasil. A moda vem de lá para influenciar o cara que está no Brasil com aquela dieta, com aquela ideia, com aquele, até mesmo o estereótipo, com a ideia de estética, de beleza, seja que for norte-americana, né, para colocar norte-americana, canadense e estadunidense, mexicana não. E aí a gente tem essas dietas malucas, tem essas, né? O cara tentando passar uma dieta que não tem o menor cabimento no Brasil. Ou pro brasileiro. Tem também uma distopia que a gente tem que ser. Você falou da questão do carboidrato. Como aí, né? Aí eu tô falando do Canadá e Estados Unidos, né? Existe uma comida muito mais empacotada, né? Ou seja, você compra o arrozinho pronto, o feijão pronto, o feijão enlatado nos Estados Unidos. Como você compra tudo enlatado, tudo pronto, atrás está escrito tudo, né? O sodium lá, carboidrato, não sei o quê. Então, é um modo simplificado, né, na minha opinião, porque você pegar o alimento, que é o feijão, e simplificar em carboidrato, proteína e fibra, é uma simplificação do caralho, né? Você, com isso, você consegue fazer uma coisa mais padronizada, mas que, na minha opinião, por ser padronizado de uma maneira a nível de carboidrato, proteína e lipídio, ele acaba sendo fraco, né? Ele acaba sendo uma coisa que você não, cada vez mais diminui os laços, né? Entre fazer comida, né, e o se alimentar, que deveriam estar mas juntos, é isso, né? que a gente estava falando desde o início. A nossa crítica a essa gastronomia, a essa ideia estadunidense, canadense, ou até acho que inglesa, né? É de você não ter tempo de ir para a cozinha. Sim, você na verdade, você não tem tempo de cozinhar. E aí você, né, tem o facilitador, né? Aqui, ó. Você não tem tempo, mas tem o pacotinho. Entendeu? Você não tem nem. Cara, se você olhar uma casa, e eu não tô falando de uma casa, eu vou falar assim, da casa da classe média pobre, óbvio. Eu não tô falando do rico, não. Se você for olhar a casa da classe média pobre, a cozinha de quem mora nos Estados Unidos e no Canadá é mínima. Por quê? Porque você não passa muito tempo. E a gente. Justamente. E quando você pensa no Brasil, você pensa numa cozinha grande. Todo mundo no Brasil quer uma cozinha grande. Que você quer cozinhar naquele espaço. Você quer realmente aproveitar aquele espaço. Então, óbvio que aqui tem essa dicotomia, né, que é a questão do tempo. O cara não tem tempo para cozinhar. E aí ele também não sabe cozinhar. A cultura dele não é o alimento que ele gosta. Ele não precisa ir para a cozinha fazer. E também ninguém ensinou o cara a cozinhar, né? Então ele nunca vai aprender. Mas é que eu tô te falando, a cultura do cara é justamente a cultura do cara não é do alimento. De novo, a comida recreativa que você vê nos Estados Unidos e no Brasil são totalmente diferentes, entendeu? Então, a comida recreativa daqui realmente é o cara comer um hambúrguer, comer uma costela, comer um negócio, isso aí ele encontra qualquer rede aí do meio da rua aí, pra que ele vai fazer isso em casa? Porque ele vai perder tempo, entendeu? Sujar a cozinha toda pra fazer um hambúrguer, uma batata frita, entendeu? Ele pode ter isso em qualquer esquina. Enquanto a nossa comida recreativa, vamos fazer uma feijoada, vamos fazer uma costela, entendeu? Vamos fazer um cozido. Então, a comida recreativa, a comida de fim de semana, nossa, é totalmente diferente. Ela exige que você vá para a cozinha. Ela exige também. Porque ninguém vai fazer uma feijoada pedindo no iFood. Quer dizer, até no iFood. Ou você pode falar, aí até tem, você vê como é que o Brasil tem. A gente tem no Brasil, você consegue pedir aí, mas aqui não. Então, assim, por quê? Aí a gente vai entrar no que a gente tá assim, já tá uma semana falando disso. Vai entrar no pudim de R$150. E acabou o tempo. O pudim de R$150 fica pra próxima. Caraca, eu não consegui falar do pudim de R$150. Meu Deus do céu. Tchauzinho. Tchau. Um abraço.